Estou de volta, quarta-feira, dia de capital sustentável, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. As terras raras voltaram ao centro das negociações diplomáticas depois que o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil afirmou que Washington tem interesse direto nos minerais críticos brasileiros. Só lembrando que hoje a gente já teve a publicação do decreto de Donald Trump, que eleva para 50% as tarifas sobre vários produtos brasileiros. Carlo, boa noite para você. O que explica esse novo interesse dos Estados Unidos nas terras raras? E dá tempo ainda de negociar algo depois do que aconteceu hoje? Cris, boa noite a todos e todas. O interesse é um interesse antigo, né, que continua. Isso foi reforçado nesse momento, por quê? Porque a gente estava nessa fase do presidente Trump, como eu falei semana passada lá, Don Corleone, né, no sentido de colocar tudo que ele queria goela abaixo, né? E sem dúvida nenhuma, terras raras é um tema bastante importante. A gente tem que lembrar que a China, né, que é o maior produtor, com relação a reservas, depois da revisão do ano passado, a gente tem a China mais ou menos com 50%, o Brasil com 20 e tantos por cento, tá? E depois somos o segundo país. Só perdemos para a China. Só perdemos para a China. Só com relação à produção, aí o Brasil tem menos de 1%. Sim. Né? E então, claro, Estados Unidos também produz muito pouco. Com relação à produção em si, na revisão deles, eles têm 12% de produção. Mas quando vai para refino, isso aí vai mais para de 90% da China. Né? Então, por isso, e assim, isso é usado em tudo. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em energia renovável, terras raras é usado em tudo de uma nova economia. Né? Então, por isso, claro, que os Estados Unidos têm um interesse muito grande. E como, de novo, está nessa fase de negociação com o Brasil, é claro que, bom, deixa eu ver o que tem por ali. Né? E para além de tudo que já tem, falou terras raras é uma coisa que eu quero. O Brasil tem reservas expressivas, como você já disse, mas, como você também falou, nós somos um ator periférico nessa cadeia global. O que está faltando para transformar esse ativo em poder geoeconômico mesmo? A gente precisa de um plano estruturado de governo, né? Trazendo, claro, sociedade civil, trazendo as empresas, mas um plano estruturado não só de governo, né? Mas de nação. Vamos lembrar, gosto sempre de lembrar daquela frase que é usada para várias coisas, mas principalmente agora que a gente está falando de terras raras, ela é mais específica ainda, que é a frase do Deng Xiaoping, que era então, né, o líder supremo da China, e quando, imagina, década de 1980, né, ele falou a famosa frase dele que foi: enquanto os árabes têm o petróleo, nós temos as terras raras. Terras raras, Cris, que assim, o Brasil tem terras raras, obviamente, desde sempre utilizava, já exportou bastante. Imagina, no início do século XX, né, exportava isso, só que especificamente para ali alguns usos, para lampiões, esse tipo de coisa, né? E aí o que acontece? Na década de 1980, no caso da China, era muito utilizado para, imagina, fita cassete, essas coisas, né? E outras tecnologias, claro, que estavam ali. Que eram as tecnologias da época. Tecnologias da época. E emergindo outras coisas, né? E aí, claro, então o que aconteceu? Na famosa, eu estou trazendo a China aqui porque acho que é disso que a gente precisa nesse momento, né? E aí, então, o Deng Xiaoping, ele estava no famoso Tudo Sul, né? Que foi quando a China estava passando por uma turbulência ali política bastante complicada, né? Com várias questões ali de revoltas populares e tal, a gente lembra de todas as questões ali, e além disso também de uma abertura econômica muito forte, né? E aí ele viu então nas terras raras um futuro para a China, né? E a gente chega nesses números absurdos, né? Estados Unidos basicamente não tem refino, né? E a China está com tudo isso. Então, por isso que a gente precisa, claro, e aí a gente poderia detalhar aqui, mas não vem ao caso, mas a gente precisa de um plano de Estado com relação a terras raras. E aí, claro, não só para mineração disso, né, mas para também a produção em si, para a concentração desses minérios e, eventualmente, por que não, a gente caminhar um pouco mais na cadeia e produzir tudo que dá para ser produzido com terras raras. E como é que o Brasil deve se posicionar diante dos Estados Unidos, da China, do G7, para não repetir o papel histórico de mero fornecedor de matéria-prima? Com esse plano, né, e o porquê que deve fazer isso, né?
A gente não tem, a gente está vendo, experimentando muito isso nesse momento bastante tenso, né? A gente tem pouca alavanca, né? A gente tem muita simpatia, né? Então é isso, o Brasil é amigo de todo mundo fala isso, mas não dá para a gente viver disso e ter isso como garantia. Eu vou trazer alguns exemplos mais fortes para a gente ter aqui na cabeça, mas, por exemplo, se a gente pega Coreia do Norte, né? País pequeno, pouco relevante, mas assim, né? O ditador fala assim, olha, eu estou olhando para o botão vermelho aqui, não vem muito para o meu lado, todo mundo respeita, né? A gente viu o que aconteceu na Ucrânia, né? E na Ucrânia o Tratado de Lisboa, 1992, eles entregaram, junto com o Cazaquistão e Bielorrússia, eles entregaram o armamento nuclear, tá? Em 94, memorando aqui de Budapeste, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia falam assim, não, entrega tranquilo aqui, ó, deixa que eu garanto sua segurança. A Rússia falou, deixa que eu garanto sua segurança, né? Gostou tanto que tomou para si. Exatamente. Então, como a gente não tem uma arma nuclear, né, para se defender e a gente não tem alavancas, né, para que a gente possa fazer negociação, por exemplo, petróleo é um outro bom exemplo, né? Então, a OPEP, vamos lembrar também que aqui, com relação à guerra de Yom Kippur, a gente teve, então, os países árabes falando, olha, então, deixa de fornecer petróleo, né? Então, como uma arma de guerra, sim, basicamente ali, né? A China, é bom a gente lembrar, em 2014, ela já usou terras raras, ou fornecimento de terras raras, contra o Japão. 94, na verdade, né? Já usou contra os Estados Unidos, mesmo antes da negociação, no primeiro tarifaço do Trump, em 2018. Né? Voltou a usar agora, né? Então, assim, vamos lembrar que assim, um dos principais pontos de negociação da China, no sentido ali de uma discussão mais firme, foi com relação a terras raras. A mesma coisa aconteceu com a Ucrânia, né? Só que daí é o caso contrário. Sim. Então, os Estados Unidos falou assim, eu quero terras raras, né? Então, o Brasil, ele tem que usar isso como, por que não, uma moeda de troca, tem que usar isso como uma arma geopolítica, né? E como vai fazer isso? É claro, tendo aqui não só as reservas estão ali, os minerais estão no solo, mas, claro, tem que ter toda uma estrutura por trás para mineração e beneficiamento desses minerais. Obrigada, sempre bom te receber aqui às quartas-feiras.